que é em cima de uma dívida cuja base já é gigantesca, incidindo uma taxa de juro maior e multiplicando. Então, nós podemos ver que a velocidade, o monto geral do crescimento da dívida interna, que está em 3 trilhões e 600 bilhões de reais, tende a crescer muitíssimo esse ano. E vai consumir aquele dado que vocês podem pegar na Auditoria Cidadã da Dívida. Todo mundo já acessou aquele site? Auditoria Cidadã da Dívida? Levanta o braço aqui quem não assiste, quem acessou aquele site. Aquele site lá é muito importante, porque vocês veem, aquela pizza que está lá vai mostrando para onde é destinado. Auditoria Cidadã da Dívida. Tarefa de casa. Hoje à noite, antes de dormir, tu tem que acessar. Vai lá para tu ver onde vai o gasto da arrecadação do Brasil. Vocês vão ver que, em 2014, o país gastou quase 45% de toda a sua arrecadação fiscal no gasto financeiro do Estado brasileiro. Então, aqui entra o terceiro ponto, para mim entrar depois no quarto. O terceiro ponto é o seguinte: há que fazer uma distinção básica entre uma crise financeira, ou seja, o seguinte: o governo nunca arrecada o suficiente para bancar todos os preceitos constitucionais, gastar todas as verbas em saúde, educação, ciência, tecnologia, cultura, transferência para estados e municípios, previdência social, etc. e tal, e honrar o pagamento da dívida. O país está, portanto, cada vez mais diante de uma situação limite. Eu digo, pagar ou não pagar a dívida. Se é pagar a dívida, o governo já decidiu como tem que ser feito, aprofundando o que ele chama de ajuste fiscal. O governo já decidiu. Não cobra a dívida dos devedores, eleva a taxa de juros, corta gastos para arrecadar mais e tornar sustentável o pagamento da dívida financeira a partir de um esforço de natureza fiscal. Ou seja, corta gastos sistematicamente de investimento, infraestrutura, custeio do Estado, por um lado, não é? Não mexe na arrecadação e ainda eleva o gasto financeiro. O que o governo está, na prática, fazendo? Está criando as condições para perpetuar isso que ele chama de ajuste fiscal. E, ao mesmo tempo, está dizendo com isso, toda a imprensa diz, está tudo legalizado, está tudo às ordens do dia, todo esse esforço é feito para tornar, eles dizem assim, tornar sustentável a relação dívida-PIB. Significa o seguinte: pagar um percentual anual, tornar sustentável a dívida PIB é aquele dado que os economistas ficam dizendo, o percentual da dívida em relação ao PIB é 46%, é 54%, é 66%. Agora, quanto é que está, Daniel? 66%, 64% é sustentável. E eles dizem, veja, lá os Estados Unidos é mais de 100%, lá no Japão é quase 200%, e aqui nós ainda estamos em 64%. 64%, 65% é sustentável. Esse é o argumento do governo. E é o governo dos economistas também da oposição. De todos eles, o dado significativo para eles é o percentual da dívida em relação ao PIB, que é um número e um índice que diz absolutamente nada. Porque o fundamental é ver, do conjunto da arrecadação, quanto é que o governo imobiliza para o gasto financeiro. Quer dizer, todo o esforço fiscal do governo está destinado a garantir a transferência de riqueza produzida socialmente por todo o país, esse esforço fiscal para os rentistas. Quem são esses rentistas? Esses rentistas são, essencialmente, os donos da dívida pública interna. A dívida pública interna, do seu monto geral. Quer dizer, é o que nós temos chamado o seguinte: se configurou no Brasil uma república rentista. Por que essa república rentista é tal? É tal porque, na sessão anterior, nós mostramos como a participação na indústria foi diminuindo desde 94.
Em compensação, o ganho de comerciantes, de industriais, de latifundiários, de mineradores, de bancos, de corretoras, passou de fundos de pensão, e de uma parte minúscula da população que compra títulos do Tesouro Direto, passou a ser a especulação com a dívida pública. Aí uma armadilha fundamental que a gente tem que discutir aqui. Qual é a armadilha? A ideia fundamental, a gente sabe desde da economia política inglesa, que riqueza se cria a partir de produção de mercadorias, a partir da indústria manufatureira. O principal índice que qualquer economista observa é como é que vai a indústria. Eu dei rapidamente umas pinceladas na sessão anterior, mostrando como, se um PIB cresce, a primeira coisa que um sindicalista antenado, tem que perguntar é como esse PIB cresce. Se esse PIB cresce, como cresce no Brasil, a partir do latifúndio, da agroindústria, por exemplo, como eles gostam de falar, não é uma boa fonte de riqueza. Se esse PIB cresce pelaquilo que a contabilidade chama serviços, é uma péssima notícia. Aí estão os bancos, corretoras, etc. A boa notícia pode ser quando o PIB cresce baseado na indústria e na produção de mercadorias. E, sobretudo, na produção de mercadorias e na produção de máquinas e equipamentos. Esse setor já desapareceu no Brasil. O Brasil paga uma enormidade de recursos para comprar máquinas e equipamentos lá fora e, sobretudo, para alugar máquinas e equipamentos lá fora. Então, um PIB que cresce na base da produção agrícola, exportação mineral, etc., é um atraso gigantesco na produção de riqueza industrial. A produtividade do trabalho tem que crescer no setor industrial. E, a despeito de toda essa ideia de globalização e de financiarização que está por aí, vocês podem observar, no caso de dois países especiais, no caso de três, da China, é escandalosamente isso, mas no caso dos Estados Unidos e da Alemanha, vocês vão ver que a produção manufatureira segue crescendo nesses países com significativa força. Esses países não abandonam a indústria. Esses países seguem crescendo em cima de um setor produtivo. A gente sabe, desde a economia política do século XVIII, que o conceito fundamental é de trabalho produtivo, aquele trabalho que, colocado em ação com os meios de produção, produz mercadorias, gera riqueza, gera máquinas e equipamentos e gera aumento sistemático de produtividade do trabalho. E é isso que está estancado no Brasil. Na medida em que esses setores vão diminuindo, quer dizer, que a burguesia industrial vai diminuindo no Brasil, eles encontraram uma forma extraordinária de ter vida longa. Todos esses setores foram gradualmente se transformando em rentistas. É isso que dá o sustento para o que a gente está chamando aqui a república rentista. Esse rentismo não é exclusivamente dos banqueiros, ainda que eles levem a fatia do leão. Não é das corretoras, ainda que eles levem a segunda maior fatia daquela pizza. Ela é de todas as frações de classe que, através de mecanismos fictícios de valorização, acumulam riqueza. E, sobretudo, no esquema da dívida, então, tem uma parte da população que compra títulos da dívida pública, do Tesouro Direto, que corresponde a 0,3% do conjunto dos títulos. Tem uma parte da população que compra isso. Mas essa é uma parte minúscula. Os fundos de pensão levam uma segunda parte, cerca de 14%, 15%. Esse é o dado, Daniel? 14%, 15%. As corretoras, 19%, quase 20%. Os bancos, 37% do conjunto da dívida. Então, quando vocês pegam aquela pizza da Auditoria Cidadã da Dívida, vocês podem pegar aquela pizza, observar quem leva o quê? Corretoras e bancos nacionais e estrangeiros se apropriam cada vez mais dos títulos da dívida pública.
Esse leilão, que é um leilão mensal dos títulos da dívida pública, é uma notícia que não existe no país. Vocês nunca veem. Pode pegar qualquer jornal, pode pegar qualquer jornal, não tem lá. Leilão da dívida pública foi... Isso já se incorporou de tal forma que não é objeto de notícia. Então, o principal fenômeno do Estado brasileiro é esse superendividamento do Estado brasileiro. Um gigantesco endividamento, que é um endividamento financeiro que já garante, indiscutivelmente, vida longa para esse tipo de ajuste. Eu mencionei muito rapidamente, queria detalhar um pouquinho mais isso agora. Esse ajuste nasce da ideia do seguinte: o ajuste no balanço de pagamentos. Quando há um desequilíbrio no balanço de pagamentos, vocês pegam em qualquer... entro lá no governo, quando o governo coloca balanço, pode entrar no Wikipedia, balanço de pagamentos, vai aparecer lá, uma coisa que qualquer um consegue entender. É bem simples, observa lá como é que isso funciona, do balanço de pagamentos, e vocês vão ver o seguinte: esse ajuste do balanço de pagamento é que o Brasil tem, sempre teve, só durante o primeiro mandato do presidente Lula não, mas um desequilíbrio crônico do balanço de pagamentos. Isso se deve não a um desajuste fiscal, mas um conjunto de outras causas fundamentais, entre elas remessa de lucros, remessa de dividendos, entrada de capital externo, empréstimos intercompanhias multinacionais e um conjunto de outros mecanismos. Quando o governo está falando ajuste, o governo está falando, embora isso nunca seja discutido, de ajuste no balanço de pagamentos. Como o Estado brasileiro tem um balanço de pagamentos estruturalmente deficitário, desde sempre deficitário, então nós podemos já perceber que esse ajuste não é algo, como diz o governo, passageiro, que aplica tal como se fosse, tal como os economistas gostam de mostrar. Por uma situação passageira, alguém de vocês tem um descompasso nas finanças pessoais, então vai ter que cortar o teatro, a churrascaria, uma viagem, etc., passa 3, 4 meses, 1 ano de um certo aperto e depois volta o ciclo crescer. Ele sempre usa essa metáfora da família, das pessoas, etc. Num país é diferente, porque a estrutura do balanço de pagamentos no Brasil é, historicamente, uma estrutura deficitária. Desde 1994, o único período em que não foi deficitária foi no primeiro mandato do presidente Lula. O resto foi sempre deficitário. Então, esse ajuste no balanço de pagamentos agora tem que ser um ajuste permanente, porque o ciclo aquele ciclo de elevação das matérias-primas e produtos agrícolas despencou. As matérias-primas que o Brasil exporta não valem tanto no mercado mundial. De tal maneira que os superávites comerciais não são exuberantes como foram no passado, de tal maneira que o desequilíbrio no balanço de pagamentos se transforma em algo cada vez mais estrutural e só tem 2 formas de equilibrá-lo: trazendo o capital externo para aqui dentro e, o outro lado, o que eles dizem, apertando o cinto. As formas de trazer o capital externo para cá implicam cada vez mais, está cada vez mais evidente, que diante das portas que vão se fechando para o governo está cada vez mais cedendo para novos processos de privatização.